Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e do canal do YouTube Sovurs. Continuando a apresentação desse fantástico livro do Harald Lichtenberg sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Lichtenberg era austríaco, era um jornalista esportivo, um jornalista fotográfico austríaco que fez excelentes trabalhos sobre os Jogos de 1956 a 1972. Continuando a segunda parte do livro, aqui as competições, depois de ter já falado aqui da patinação artística, continuando com as competições de esqui de fundo. O grande destaque da Finlândia. Nessa foto, o Kalevi Hamalainen, da Finlândia, o vencedor da prova de 50 quilômetros, fazendo aqui no percurso, né, percorrendo o percurso e depois comemorando a conquista da medalha de ouro. A medalha de prata ficou com o compatriota, o Veikko Hakulinen, conquistou a medalha de prata e depois precisou ser carregado devido à falta de energia depois do seu grande esforço. Veikko Hakulinen, veterano Veikko Hakulinen, abaixo os ganhadores de medalha, o pódio da prova de 30 quilômetros, medalha de ouro para Sixten Jernberg da Suécia, que havia sido campeão da distância de 50 quilômetros nos Jogos de 1956, medalha de prata para o Hamgard da Suécia, Rolf Hamgard, medalhista de prata, e o soviético Nikolai Anikin, esse aqui de chapéuzinho, conquistou a medalha de bronze. A União Soviética teve um desempenho discreto nas provas masculinas com 2 medalhas de bronze. As disputas do revezamento do 4 por 10 quilômetros, os competidores fazendo a troca, e aqui a grande disputa que foi entre o Håkon Brusvin da Noruega, que venceu a distância de 15 quilômetros, contra o Veikko Hakulinen da Finlândia, o veterano Hakulinen, que acabou superando o Håkon Brusvin da Noruega e conquistando a medalha de ouro para o poderoso revezamento finlandês. O pódio da prova, os finlandeses ganhadores da medalha de ouro, a Noruega com a medalha de prata e a medalha de bronze para os soviéticos. Soviéticos medalhistas de bronze, a Noruega com a medalha de prata e a medalha de ouro para a Finlândia. Um lance da competição de hóquei, do jogo Estados Unidos e União Soviética, vencido pelos Estados Unidos. A União Soviética, campeã de 1956, ficou apenas com a medalha de bronze em 1960. E aqui um lance do jogo entre soviéticos e canadenses. Uma fácil vitória do Canadá, relegando a União Soviética a medalha de bronze. E o jogo decisivo, né, vencido pelos norte-americanos por 2-1, o jogo entre Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos obtiveram uma heróica medalha de ouro no hóquei masculino, feito que repetiriam em 1960 em Lake Placid. A Vila Olímpica, a cozinha na Vila Olímpica, o Roger Staub, suíço campeão do esqui alpino na Vila Olímpica, e os atletas fazendo fila para um momento de refeição na Vila Olímpica. As competições de patinação artística, o tcheco Karol Divin, ganhador da medalha de prata, o medalhista de bronze, o Donald Jackson do Canadá, e o grande campeão, o norte-americano David Jenkins, que conquistou a medalha de ouro na prova individual, aqui nas suas apresentações, e repetiu o feito do seu irmão, o Hayes Alan Jenks, que foi o campeão nos Jogos de 1956. Grande desempenho dos Estados Unidos, também teve Dick Burton, outro grande campeão em 52, e os norte-americanos dominavam essa prova. Aqui um treinador, né, conversando com um atleta, a descida a rampa do salto de esqui,
teve o domínio do alemão, o Helmut Recknagel. E aqui as fotos dos esquiadores em ação. O Otto Leodolter da Áustria, obteve a medalha de bronze. O Nilo Halonen da Finlândia, medalhista de prata. E o grande campeão, o Helmut Recknagel da Alemanha, que conquistou a medalha de ouro. Curioso que o Recknagel era da Alemanha Oriental. Que os medalhistas, Leodolter da Áustria, Halonen da Finlândia e Recknagel, Helmut Recknagel da Alemanha. O público aqui acompanhando as provas, a criancinha puxada aqui dentro de um baldinho. E a premiação da prova do salto de esqui. A medalha de prata ali para o Halonen da Finlândia, a medalha de ouro para o alemão, o Recknagel, e a medalha de prata, aliás, de bronze para o austríaco Leodolter. 3 países que ainda hoje são potências das provas de salto de esqui. O encerramento dos jogos e já aqui a apresentação, a introdução aos Jogos de Roma, na Itália, os Jogos de Verão. Os Jogos de Verão em Roma. Aqui o Coliseu, uma imagem do Coliseu. E a Itália utilizou, aqui o Estádio Olímpico, a Itália utilizou a arquitetura da Roma Antiga para colocar, né, como locais de provas dos eventos dos Jogos Olímpicos de Roma. Que já o resultado do pentatlo moderno, dominado pela Hungria, venceu a prova individual por equipes. As competições de ciclismo, um domínio da Itália, 5 medalhas de ouro em 6 possíveis, a União Soviética ficou com a outra. As provas de natação e agora uma sessão de fotografias, acendendo o fogo olímpico lá na Grécia Antiga. Né? Eles sempre fazem essa cerimônia para iniciar o caminho da tocha olímpica, que foi idealizado em 1936. Aqui o fogo olímpico também, percorrendo de navio, né? Viajando para a Itália. E mais um momento. Aqui um árbitro do futebol, ó. Presidente da Sicília, dá a tocha para o árbitro do futebol. Mais momentos da tocha olímpica viajando por Roma. Aqui Monte Vesúvio. Aqui no Capitol. Todos os locais mais uma vez aqui no Capitol. Todos os locais, né, da Roma Antiga. Aqui na praça com o Papa. E aqui uma cerimônia, né? O Papa João 23. Papa João 23. Novamente o Papa aqui, né, abençoando os Jogos de 1960 e o início dos Jogos. Já aqui parece a bandeira da Etiópia. Não, mas a verdade é uma chilena. A bandeira não parece a do Chile, não, por aqui. Uma chilena carregando a bandeira. Poderia ser a Marlene Arens, que foi medalhista no dardo, né, em 1956. Aqui a equipe da Índia, a delegação da Índia, fortíssima no hóquei sobre a grama. E a delegação unificada da Alemanha, o Fritz Tiedemann, astro do hipismo, carregando a bandeira olímpica da Alemanha.
os atletas norte-americanos, poderosa delegação norte-americana, a maior potência olímpica de todos os tempos, ingressando no estádio. Giancarlo Pérez, ascendendo, um estudante italiano, ascendendo a pira olímpica dentro do estádio. O juramento dos atletas, né, proferido pelo Adolfo Consolini, italiano. E aqui os italianos, campeões na prova de velocidade tandem, o Beghetto e o Bianchetto, conquistaram a medalha de ouro para a Itália nessa prova. Essa prova esteve no programa olímpico até 1972, 72 foi o último ano, depois ela saiu do programa. Essa foi uma prova tradicional dentro dos Jogos Olímpicos. E aqui a vitória da Itália, venceu todas as 4 provas do ciclismo de pista. Os grandes desempenhos da Itália nos Jogos de 1960. Mais competições de ciclismo, aqui o soviético Viktor Kaptonov cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, cometeu um equívoco na contagem das voltas, precisou retomar, e aí o italiano, o Livio Trapé, diminuiu a vantagem que o Kaptonov tinha sobre ele, mas ainda assim o Kaptonov foi hábil para conquistar a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro da União Soviética no ciclismo em Jogos Olímpicos. A vitória foi na estrada, com Viktor Kaptonov. 2 ciclistas tchecos sofrendo uma queda aqui na prova de tandem. E os italianos, campeões na prova por equipes. Ariente, Testa, Vogliotto e Vigna conquistaram a medalha de ouro diante da poderosa equipe da Alemanha. Aqui o pódio da prova, a Itália com a medalha de ouro, a Alemanha com a medalha de prata e a União Soviética, medalhista de bronze. O italiano Santi Gaiardoni, que foi o grande destaque do ciclismo nos Jogos Olímpicos de 1960, ao vencer as provas de velocidade e do quilômetro. Um feito notável dentro do ciclismo olímpico. As competições de pentatlo moderno, representantes da Tunísia. Aqui um mexicano. As provas de esgrima, o norte-americano Beck e o russo Novikov. Outro aqui, no tiro mexicano Escobedo, e a largada da prova de natação, prova de 300 metros. Lembrando que o pentatlo moderno inclui o hipismo, o tiro ao alvo, a esgrima, a corrida e a natação. E aqui na corrida, o norte-americano Robert Beck conquistou a medalha de bronze individual. No livro lá do Comitê Olímpico Americano, se ele tivesse feito uma participação boa no hipismo, teria garantido a medalha de ouro para os Estados Unidos. Aqui um britânico recebendo uma ajuda. E o campeão da prova, o húngaro Ferenc Nemeth. Medalha de prata foi com o Imre Nagy, também húngaro. E o bronze com Robert Beck, dos Estados Unidos. Grande resultado da tradicionalíssima Hungria, sucedendo as vitórias do Lars Hall, o sueco Lars Hall, campeão em 52 e 56. Hungria estabelecendo-se, né, como uma força do pentatlo moderno. Aqui o resultado de provas de natação, Conrad, Stroy, prova de nado costas, provas masculinas de natação, os saltos ornamentais e as provas femininas de natação. Comentário das provas, os resultados, um livro também com uma excelente disposição, né, dos resultados e das fotografias. Ó, polo aquático, e aqui um desenho já de um monumento, né, da Itália, o Estádio Olímpico. Os resultados do polo aquático, teve a vitória da Itália, do Lago Albano, onde foram disputadas as provas de canoagem.
Aqui os resultados das provas de canoagem. A União Soviética obteve 3 vitórias nas provas de canoagem, venceu as 2 provas femininas. E a Hungria foi o grande destaque em termos de números de pódio, obteve 6 medalhas. As competições de remo. E a Alemanha, com 3 vitórias, conquistou o maior número de medalhas de ouro entre os países participantes, e a União Soviética conseguiu 5 pódios, foi o país com o maior número de medalhas. As competições de vela, domínio da Dinamarca com 1 medalha de ouro e 2 de prata, e a União Soviética com 1 de ouro e 1 de prata, ficou na 2ª posição nas competições de vela. Comentários das provas de ciclismo, de atletismo, aqui já a prova dos 100 metros. Um desenho da prova de vela. Aqui o local, na Baía de Nápoles, onde foram disputadas as competições. E aqui os comentários e resultados das provas de atletismo. As provas de atletismo, bem documentadas aqui, comentário de cada uma. É um trabalho excepcional do grande Harald Lichtenberg. Aqui uma vista, né, das mulheres. Ana Benedek da Itália, da natação, Lynette Cooper da Rodésia na natação, Olga Kononny-Fikotova, que foi aquela campeã tcheca do lançamento de disco, que casou com Harold Kononny dos Estados Unidos, lançador de martelo, a Barbara Jones, corredora dos Estados Unidos abaixo, Marlene Arens do Chile, prata no dardo em 1956. E aqui uma japonesa, Kumiko Watanabe, abaixo, Laura Howell da África do Sul, Sandra Guise das Filipinas, da natação, e a canadense Ernestine Russell Carter. Figuras, as mulheres, né, nos anos 60. As competições de saltos ornamentais, um fortíssimo domínio da alemã Ingrid Kramer, conseguiu vencer as provas de trampolim, plataforma. Ingrid Kramer sucedeu a grande campeã norte-americana Patty McCormick, vencedora das 2 provas em 1952 e 1956. Aqui outros saltos da Ingrid Kramer, da Alemanha, né? Ela era da Alemanha Oriental, só que a Alemanha competiu unificada. E abaixo, a norte-americana, Paula Pope, que conquistou 2 medalhas de prata. Foi medalhista de prata tanto no trampolim quanto na plataforma. Já as competições de atletismo, aqui a soviética, a Irina Press, né, deixa eu dar uma melhorada aqui na posição do soviética, Irina Press, conquistando a medalha de ouro na prova de 80 metros com barreira, à frente da Carole Quinton, do Reino Unido, e da Gisela Bickermeier. Curioso que nessas 3 raias aqui, competidoras, né, a presença das competidoras da União Soviética. E aqui a vitória fácil da norte-americana, a Wilma Rudolph, conhecida como a Gazela Negra, vencendo a prova dos 100 metros com extrema facilidade. Os grandes momentos desses Jogos Olímpicos de 1960. Competição de salto em distância, vencida pela soviética, a Vera Kripkina, e a alemã Hildrun Klaus, ganhadora da medalha de bronze no salto em distância, atrás da Elżbieta Kresinska, da Polônia, que havia sido a campeã da prova em 1956. Grande momento do atletismo feminino. Aqui o norte-americano John Thomas, medalhista de bronze no salto em altura. Olha o tipo do colchão em que eles caíam. E o soviético Robert Chavlakadze,
tornando-se o primeiro campeão na prova de salto em altura. O alemão Armin Hari, que foi o vencedor da prova de 100 metros, como característica ele tinha uma forte largada, e o norte-americano Roy Norton, que era tido como um dos destaques para esses Jogos Olímpicos, acabou decepcionando e saiu dos Jogos, candidato a 3 medalhas, saiu dos Jogos sem qualquer medalha, incluindo uma desclassificação no revezamento, 4 por 100 metros. Aqui a prova dos 100 metros, a prova masculina dos 100 metros, 3 norte-americanos, o Syme, Bud e o Norton, o cubano Figueroa, o britânico Redford e o alemão Armin Hari, nessa final dos 100 metros. Vejam como o Syme dos Estados Unidos e o Hari, eles saem à frente. Aqui a chegada, o Armin Hari curvando, conquistando a medalha de ouro à frente do Redford e do Syme, lá na extremidade o David Syme dos Estados Unidos, e aqui o Armin Hari tirando seu calçado, né? E o norte-americano Syme, ó. Grande momento da prova. O meio da prova, aqui o Armin Hari, os norte-americanos, o Bud aqui à frente, e a chegada, né? A foto da chegada da prova, o David Syme dos Estados Unidos esticando, e o Armin Hari curvou melhor o corpo, chegou à frente. Ouro para o Hari, prata para o Syme, bronze para o Redford, quarto lugar Figueroa, Bud quinto e Norton na sexta colocação. Acho que nem é legal falar última, sexta colocação. Mais provas de velocidade, o italiano, o Livio Berruti, que venceu a prova de 200 metros, e aqui o pódio, o Lester Carney dos Estados Unidos, o Livio Berruti da Itália e o Abdul Seyeh da França. Conquistou medalha de bronze. Tem até um jeitinho africano, né? Descendência africana. Grande desempenho do francês. Aqui o lançamento de dardo, a Elvira Osolina, da União Soviética, conquistou a medalha de ouro, né, repetindo o feito da compatriota Enista Yaunzeme, campeã em 1956, e a Dana Zatopkova, aos 38 anos de idade, conquistando a medalha de prata, a tcheca, que havia sido campeã em 1952, no mesmo dia que seu marido, aqui, o Emil Zatopek, havia conquistado a medalha de ouro na prova de 5.000 metros. Aqui, Dana Zatopkova, com seu marido, o grande Emil Zatopek, ganhador de 5 medalhas olímpicas, 4 delas de ouro, uma de prata, e vencedor das provas de 5.000, 10.000 metros e maratona nos Jogos Olímpicos de 1952. O único atleta a conseguir tal proeza. A prova de salto em distância, aqui o norte-americano Ralph Boston conseguiu a medalha de ouro, derrotou o seu compatriota Robertson por apenas 1 centímetro de vantagem. Aqui os árbitros, né? O pessoal da tecnologia, né? Fazendo o seu trabalho. O soviético Vladimir Golubnitsy, um dos maiores, se não o maior marchador do mundo na distância de 20 quilômetros, conquistou a medalha de ouro aqui nos Jogos de 1960 e ainda foi medalhista de bronze em 64, foi campeão em 68 e medalhista de prata em 1972. Conseguiu medalha na distância de 20 quilômetros em 4 edições olímpicas. Grande soviético Vladimir Golubnitsy, que o público, em um momento da limpeza, aqui lavando os pés. Grande resultado do Vladimir Golubnitsy. Mais provas, prova de canoagem, aqui o revezamento da canoagem. Revezamento da canoagem. Os que iam chegando
trocava, ó, 2 aqui chegando, trocando com os que vão, com os que partiam. A prova de 4 por 500 metros, vencida pela Alemanha. Única vez que a prova foi disputada nos Jogos Olímpicos. O grande Gert Fredriksson, campeão da prova de duplas, aqui já falando que ele já acumulava 6 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Um grande fenômeno sueco, Gert Fredriksson. E os soviéticos, Gestor e Makarenko, vencedores da prova de canoa dupla na distância de 1000 metros. Mais um momento aqui, a soviética Seredina derrotando a Zentz da Alemanha e a Walkowiak da Polônia. Um momento aqui de virada, né? As húngaras virando aqui o caiaque. E o pódio, a medalha de ouro para as soviéticas. Aqui a Tonina Seredina, que também venceu a prova individual. As alemãs, medalhistas de prata, e as húngaras, medalhistas de bronze. Grande momento da canoagem feminina. Maria Shubina e Antonina Seredina. Aqui os resultados do salto com vara e vou continuando num terceiro vídeo. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 do canal do YouTube Sovurs. Retornarei para mais um vídeo com a terceira parte da filmagem desse grande livro de Harald Lichtenberg. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.